A presidente em exercício da Câmara de Vereadores de Campinas, Débora Palermo, do PSC, assinou no final da manhã desta quinta-feira o pedido para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito contra o vereador afastado Zé Carlos, que era o presidente da Câmara. Vamos falar com a Juliana Giacchini ao vivo sobre esse assunto, porque ela tem mais informações. O anúncio foi feito por Paulo Gaspar, do Novo, que é o autor do pedido, né, Ju? Boa noite novamente, Estela. Sim, foi esse vereador que conseguiu aí as 11 assinaturas que são necessárias para a abertura dessa CPI. A 11ª assinatura foi, sim, da Débora Palermo, do PSC, que agora é a atual presidente da casa. Essa assinatura aconteceu hoje pela manhã. A princípio havia um racha entre os partidos, mas agora sim essa CPI vai prosseguir e ela ocorre aí paralelamente com as investigações do Ministério Público, que são feitas a partir de denúncias que aconteceram. Há uma suspeita de corrupção passiva na Câmara dos Vereadores de Campinas, e essas suspeitas elas surgiram depois de que áudios foram divulgados. Nesses áudios, não só o Zé Carlos, o ex-presidente da casa, ele é investigado, como também o advogado Rafael Creato. O Rafael, ele era subsecretário de Relações Institucionais da Câmara dos Vereadores de Campinas. Ele pediu a exoneração do cargo. Já o Zé Carlos, ele pediu na última segunda-feira, ele mesmo pediu o afastamento de 30 dias. Ele alegou que ele quer, assim, que ocorra uma neutralidade nas investigações que são feitas pelo Ministério Público e também vai cuidar da saúde. Portanto, agora, de forma interina, quem assume o cargo, então, ontem ela já presidiu a sessão, nós acompanhamos essa sessão que a Débora Palermo presidiu, a primeira mulher da história na cidade a ser a presidente dessa casa. E hoje a Débora Palermo também concedeu uma entrevista coletiva. E foi nessa entrevista coletiva, Estela, que ela falou sobre a assinatura dessa CPI. Vamos acompanhar. Por que eu decidi assinar a CPI? Na verdade, eu tinha decidido assinar já desde que ela foi lançada. Só que na condição de vice-presidente ficava muito complicado, porque poderia soar que eu estava querendo pegar o lugar do presidente, uma situação de oportunismo para poder exercer a presidência. E longe disso, num momento desse difícil de crise, com denúncias de suposta corrupção, faltando 2 meses e meio para terminar o mandato. Então, não era isso, mas eu preferi esperar a decisão do presidente, então o presidente Zé Carlos, se afastar, para poder assinar com mais tranquilidade, com mais lisura. Quanto a continuar na presidência, não faz parte dos meus planos. Os áudios que vieram à tona e foram divulgados, eles fazem essa menção, há suspeita da corrupção passiva na Câmara dos Vereadores, porque um empresário, o Celso Palma, que é proprietário de uma produtora que opera a TV Câmara, ele gravou essas conversas, e numa das conversas existe aí um diálogo entre o Zé Carlos, o Rafael Creato, e ali fica implícito que o ex-presidente da casa ele teria pedido algum tipo de propina, algum tipo de vantagem para, então, estabelecer esse contrato, renovar o contrato com essa operadora, ou então pedir por uma nova licitação. Portanto, as investigações continuam paralelamente com a CPI e o GAECO já fez buscas na casa de ambos. Mas a gente tem que enfatizar, Estela, que é um momento histórico para a cidade. É a primeira vez que uma mulher preside aí a Câmara dos Vereadores de Campinas e, portanto, a gente vai acompanhar agora também o pronunciamento feito pela Débora Palermo na noite de ontem. Boa noite, vereadores, vereadoras. O motivo de eu vir a essa tribuna é me dirigir primeiro aos vereadores, vereadoras e também à população de Campinas, a todos os munícipes dessa nossa cidade. Dizer que assumi hoje a presidência, estou presidente em exercício, não fui eleita presidente. Estou aqui num momento de crise,
um momento difícil para essa casa e para essa cidade. Difícil para mim, mas eu tenho coragem e competência e vou fazer tudo o que for preciso e possível para ajudar a resgatar a credibilidade dessa casa. Os munícipes e essa cidade merecem ter uma Câmara séria, responsável, que tenha compromisso com a população. O nosso compromisso, acima de partidário, ideológico, tem que ser com a população. O meu, primeiro é com Deus. E Ele sabe disso. Eu sei quem me colocou aqui e eu sei para quem eu vou prestar conta um dia. E a Ele, que merece todo o poder, toda a honra e toda a glória, eu dedico o meu mandato. Vocês nunca verão o meu nome em nenhuma situação ilícita, porque eu não vim aqui para isso. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui a serviço do reino de Deus. E eu vou honrar o nome dEle, apesar das minhas falhas. Mas eu vou honrar o nome dEle, todos os dias que eu estiver aqui. Como eu disse para o presidente Zé Carlos, eu estou muito chateada por tudo que está acontecendo nessa casa. E não gostaria de ter que assumir a casa nessa situação. Mas assumo, sem medo nenhum. Tenho um corpo de técnicos competentes, tenho vereadores responsáveis, sérios, e eu sei que nós vamos conseguir superar esse momento. Eu quero deixar claro que nesse período que eu estiver na presidência, todos vocês, independente de partido, de bancada, de ideologia, terão meu respeito, terão acesso a tudo que precisar e o que eu puder colaborar que for de interesse da população de Campinas. Quero dizer também nessa noite que eu não havia assinado o CPI, comissão de estudo nenhuma, pela situação minha de vice-presidente. Como disse na última sessão, eu não sou uma pessoa oportunista e que se aproveita da situação delicada de um colega, que eu acredito que vai se defender. Hoje eu conversei com ele e que vai provar a inocência dele, para tripudiar em cima de ninguém. Se eu aparecer é pelos meus méritos, nunca em cima da desgraça alheia. Mas eu quero deixar claro aqui, se falta uma assinatura para a CPI, eu irei assinar a CPI essa noite, Paulo. Porque eu faço questão, como o próprio Zé Carlos falou, que faça uma devassa. Que faça uma devassa nessa casa. Que se for encontrado irregularidades, que seja exemplarmente punido quem fez, de um lado ou de outro. E não há como essa casa não investigar. Não há como fecharmos os olhos para tudo o que está acontecendo. A população de Campinas merece respeito. Muito obrigada. Portanto, a Débora Palermo, do PSC, ontem mesmo na sessão, ela anunciou que ela faria, então, a assinatura desse documento, nesse pedido de abertura da CPI. São 30 dias nesse cargo, mas sim simboliza aí a representatividade das mulheres, com certeza. E ela mesma citou que, além da CPI, tem também uma comissão de estudos que foi já protocolada por um vereador. A diferença entre a CPI e essa CE é que a CE, ela tem um intuito mais de uma instrução, de criar lei. Já a CPI, ela é incisiva e ela tem sim um poder, né, dependendo aí das investigações, das denúncias, ela tem sim, Estela, o poder de fazer a cassação desse parlamentar. No caso, aí a gente está falando do Zé Carlos, do PSB, Estela. Certo, muito obrigada, Juliana, pelas suas informações, cobertura então desse caso, sempre com a Juliana aqui. Muito obrigada, excelente noite para você. Agora sim, um bom descanso.